Olá, meninos do nono ano. Sejam bem-vindos a mais uma aula de ciências. Na aula de hoje nós vamos fazer algumas atividades sobre velocidade média. A primeira questão é: ao passar pelo marco quilômetro 200, quilômetro 200 é o espaço inicial. De uma rodovia, o motorista vê um anúncio com a inscrição: abastecimento e restaurante a 30 minutos. 30 minutos seria o tempo final. Considerando que esse posto de serviço se encontra junto ao marco quilômetro 245, aqui seria o espaço final. Quilômetro 245. Pode-se concluir que o anunciante prevê para os carros que trafegam nesse trecho uma velocidade média em km por hora de... Ele quer saber a velocidade média. Se o tempo final é 30, então no caso aí o tempo inicial é 0, né? Aquela formulazinha da velocidade média, que é a velocidade média igual ao ΔS sobre ΔT, em que ΔS é o espaço final menos o espaço inicial e ΔT é o tempo final menos o tempo inicial. Sendo assim, velocidade média vai ser igual. Qual é o espaço final? 245. O espaço inicial, 200. Qual é o tempo final? 30 minutos. Tempo inicial, 0 minutos. Velocidade média igual 245 menos 200. Fica 45 sobre 30. A velocidade média ele quer em quilômetros por hora. Aqui o espaço está em quilômetros, mas o tempo está em minutos. Então transformando em 30 minutos responde a quantas horas? Meia hora, né? 0,5 horas. Então velocidade média fica igual a 45 dividido por 0,5. Dividindo 45 por 0,5, você vai encontrar a velocidade média de 90 km por hora. Esta é a resposta da questão. Numa corrida de carros, suponha que o vencedor gastou 1 hora e 30 minutos. Tempo: 1 hora e 30 minutos. Para completar o circuito, desenvolvendo uma velocidade média de 200 km por hora. Vencedor, velocidade média de 200 km por hora. Enquanto um outro carro, o segundo colocado, desenvolveu a velocidade média de 206 km por hora. Segundo colocado. Velocidade média 236 km por hora. Se a pista tem 30 km, quantas voltas o carro vencedor chegou à frente do segundo colocado? Tamanho da pista, né? 30 km. O que é que nós vamos fazer com essas informações? Primeira coisa, vamos utilizando a fórmula da velocidade média. Velocidade média igual ΔS sobre ΔT. Vamos preencher velocidade média primeiro colocado.
Qual a velocidade média dele? 240 km por hora, né? Então preenche aqui, 240 igual. Delta S é o que eu estou procurando, espaço percorrido por ele. E o delta T, qual foi o tempo? 1 hora e 30 minutos, transformando 1 hora e 30 minutos representa o que? 1,5 horas. Multiplicando, ó, na fórmula aqui esse, multiplica por esse, que a gente está embaixo, multiplica por esse. Então, delta S, aqui no primeiro colocado, vai ser igual 240 multiplicado por 1,5. Até que dá 240 por 1,5. 0, 5 vezes 4 é 20, leva 2, 5 vezes 2, 10, 2, 12. Uma vez 0 é 0, uma vez 4 é 4, uma vez 2 é 2. 0, 0, 6, 3. Tem uma casa depois da vírgula, 360. 360 km que o primeiro colocado percorreu. Certo? Segundo colocado, fazendo a mesma coisa. Qual foi a velocidade média dele? 236. Delta S é o que está sendo procurado, que é o deslocamento. E o tempo é a mesma coisa, 1,5. Fazendo a multiplicação, o espaço percorrido pelo segundo colocado vai ser o que? 236 multiplicado por 1,5. Fazendo a multiplicação, 5 vezes 6, 30, leva 3. 5 vezes 3, 15, 3, 18, leva 1. 5 vezes 2, 10. E 1, 11. 1 vezes 6 é 6, 1 vezes 3 é 3, 1 vezes 2 é 2. Somando 0, 14 a 1, 5, 3. Uma casa depois da vírgula fica 354 km. Esse foi o espaço percorrido pelo segundo colocado. Tendo feito isso, o que é que nós vamos fazer agora? O primeiro colocado fez o que? 360 km. Qual é o tamanho da pista? 30, não é? Então 360 km do primeiro colocado divide por 30. 36 por 30 dá 1, uma vez 30. 30 para 36 sobra 6. Acho 0. 60 por 30 dá 2. 2 vezes 30, 60. Para 60 nada. 12, né? E o segundo colocado, fazendo a mesma coisa, 354, espaço percorrido por ele, pelo tamanho da pista. Isso aqui nós encontramos as voltas que ele deu, certo? Número de voltas. – 35 por 30 dá 1, uma vez 30, 30 para 35 sobra 5. Acho claro. 54 por 30 dá 1. 30 para 54 sobra 24. Não dá para dividir 24 por 30, então vírgula 0. 240 por 30 dá 8. 8 vezes 30, 240. Para 240 nada. 11,8. Então essa é a diferença de volta entre eles. Então você fala o que? 12,0 menos 11,8. 8 para 10, 2. Vem 1. 2 para 2, nada. 1 para 1, nada. Então a resposta da questão é 0,2. 0,2 voltas, né? Esta é a resposta. O automóvel parte do repouso. Então o espaço inicial é
0, né? E aos 10 segundos, então é o tempo final. 10 segundos. Atinge uma velocidade de 130 metros por segundo. Metros por segundo é a velocidade média. 130 metros por segundo. Qual a aceleração atingida pelo veículo? Então ele quer saber a aceleração. A fórmula da aceleração é aquela assim. A é igual a variação da velocidade sobre a variação do tempo. Eu tenho a variação da velocidade? Tenho. No caso aqui, a velocidade média, né? É a velocidade. Então, a aceleração vai ser igual a 130 dividido pelo tempo que isso ocorreu, 10. Simplificando aqui, fica 13 por 1. 13 por 1 é 13 metros por segundo ao quadrado. Esta é a resposta da questão. Qual é a velocidade média em metros por segundo de uma pessoa? Que é a velocidade média, né? De uma pessoa que percorre a pé 1,8 km. Espaço percorrido. O espaço percorrido é 1,8 km. E o tempo é minutos. Em 25 minutos. Só que ele quer isso em metros por segundo. Antes de nós resolvermos de aplicar na forma, é bom a gente fazer a conversão de quilômetros para metros. Como é que se faz a conversão? Multiplica por 1000. Cada quilômetro são 1000 metros. Então, multiplicando 1,8 por 1000, fica 1800 metros. E o tempo ele quer em segundos. Então, convertendo aqui minutos para segundos, você multiplica por 60. Multiplicando 60 vezes 25, você vai achar 1500 segundos. Então, agora nós podemos aplicar na fórmulazinha da velocidade média, que é velocidade média igual a delta S sobre delta T. Velocidade média igual. Qual foi o espaço percorrido? 1800 metros. Qual foi o tempo gasto? 1500 segundos. Velocidade média é igual. Simplificando aqui, cortando 2 zeros por 2 zeros, você fica com 18 dividido por 15. Quantas vezes cabe 15 dentro de 18? 1. 1 vezes 15, 15 para 18 sobra 3. Não dá para dividir 3 por 15, vírgula 0. 30 por 15, 2. 2 vezes 15, 30 para 30, nada. Então a resposta dessa questão, a velocidade média é de 1,2 metros por segundo. Última questão que nós vamos trabalhar hoje. Fala assim. Qual o valor aproximado da aceleração da gravidade? Aí ele dá as opções. 9 metros por segundo, 10 metros por segundo, 11 metros por segundo ou 12 metros por segundo. A gente viu que a aceleração da gravidade é dada por 9,8 metros por segundo, né? Essa é a aceleração da gravidade. No caso aí, quem é que se aproxima mais nas alternativas? 9,8 está mais perto de quem? Está mais perto de 9 ou está mais perto de 10? 9,8 está mais perto de 10. Então a resposta seria 10 metros por segundo. Essa é a aceleração aproximada da gravidade, tá certo? De acordo com as alternativas. Sem mais nada para o momento, até uma próxima aula.